Olá, querido irmão, bom dia, graça e paz. Já quero começar essa live aqui lhe saudando, tá bom? Com feliz Páscoa. Deus te abençoe, meu amado. Hoje é domingo de Páscoa, um tanto diferente dos outros, né? Ainda nesse clima de isolamento social, mas eu quero aqui desejar a você feliz Páscoa pelo dia de hoje. A Páscoa que para nós tem um sentido muito especial. A Páscoa que significa para nós a ressurreição de Jesus, a sua morte não é o alvo das nossas celebrações, mas sim a vida que Jesus nos proporcionou ao morrer na cruz por todos nós. Amém? Então eu desejo a você que está nos assistindo nesta manhã, feliz Páscoa. Deus te abençoe. Amém? E é sobre exatamente isso que nós vamos falar nesta manhã. Lembrando que essa live, ela é uma aula de escola bíblica dominical. Humildemente eu preparei para os irmãos um pouco do conteúdo do que nós podemos trabalhar na Páscoa e eu quero nessa manhã ministrar ao seu coração algumas curiosidades de Páscoa que podem nos ajudar a compreender o verdadeiro sentido da Páscoa para os cristãos. Amém? Eu já cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Todos os nossos amigos, queridos irmãos que estão aí entrando na live, tá bom? Desejo aí a todos a paz do Senhor e feliz Páscoa a todos. Amém? Então eu quero começar conversando com você sobre o termo Páscoa. Você sabe de onde nasceu essa palavra? Muitas pessoas que podem sugerir nessa hora, né? Pastor, deve ter nascido do ato de dar um ovo para alguém ou a comemoração que as famílias fazem no domingo. Mas, na verdade, a palavra Páscoa, ela remonta um cenário bíblico que aconteceu logo nos primeiros livros das Sagradas Escrituras. A palavra Páscoa, ela está altamente ligada ao período que os hebreus ainda permaneciam nas terras do Egito e no cumprimento das 10 pragas. Então, a Bíblia nos diz que a última praga, que foi a passagem do anjo da morte na terra dos egípcios, era a passagem do anjo da morte sobre toda aquela terra. Essa era a praga. E a Bíblia diz que sobre o território onde os hebreus estavam, o anjo da morte passaria, mas não executaria o seu desfecho, que era matar todo primogênito. Então a Bíblia diz que para que isso acontecesse, era necessário passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Daí, meu irmão, nasce o dia da comemoração de Páscoa. Então os hebreus que ali estavam precisavam preparar um cordeiro. Esse cordeiro, ele era um cordeiro de 1 ano, sem mácula. Eles pegavam o seu sangue, aspergia sobre os umbrais das portas. Eles então passavam sobre os batentes das portas, literalmente como se fosse algo sendo pintado, e cozinhavam o cordeiro. Comiam junto com pães ázinos, que eram aqueles pães sem fermento, e com ervas amargas. E aí existe um sentido todo especial para isso, eu gosto muito de falar sobre isso. As ervas amargas que os hebreus comiam, elas deveriam estar na mesa para lembrar quanto foi amargo permanecer nas terras egípcias e quão foi amargo os dias dos hebreus trabalhando sobre a mão de Faraó. Lembrando que a última praga era o momento derradeiro da saída dos hebreus da terra dos egípcios. Então, eles estavam numa rota de fuga e aquela praga marcava
o portão de entrada para a terra prometida. Então eles começaram a partir dali a sua jornada à terra prometida. Então a erva amarga ela tinha realmente esse sentido. Os pães ázinos, que eram os pães sem fermentação, eles lembravam a ideia de que o pão não teve tempo para ser fermentado, da brevidade da vida. E eles lembravam que eles não tinham tempo mais para decidir sobre nada ali, porque a terra prometida os aguardava e eles precisavam então sair rapidamente para que Faraó não mudasse aquilo que ele havia predeterminado em seu coração de liberar os hebreus. Lembrando que o Faraó libera e depois ele vai contra a sua própria decisão e sai contra os hebreus, e aí é no Mar Vermelho, na divisão exatamente das águas, onde Deus executa o seu juízo, o seu último juízo sobre a terra dos egípcios, fazendo com que o mar se fechasse e Faraó com seus cavalos morressem afogados. Então a ideia de que quando o anjo da morte passasse pelo povo, pela terra egípcia, ele executaria a última praga. A palavra passagem no hebraico é pesach, né? Então a palavra pesach, que é o passar do anjo na terra egípcia, ela deu origem no latim à palavra Passaquas, que é o que nós hoje falamos Páscoa. Então a palavra Páscoa nada mais é do que a lembrança do anjo da morte passando sobre a terra dos egípcios. E aí todo mundo fala Feliz Páscoa, mas não sabe exatamente o que está dizendo. Quando nós falamos Feliz Páscoa para alguém, nós estamos falando felizes fomos nós na Páscoa, na passagem do anjo da morte sobre a terra dos egípcios. Quando eu estou desejando Feliz Páscoa para alguém, eu estou dizendo nós fomos felizes, não como os egípcios, mas nós fomos felizes porque a passagem do anjo da morte não nos afetou. Amém? Então você está dizendo aí para alguém, eu tenho certeza que talvez você já tenha até recebido uma mensagem aí no seu WhatsApp, nas suas mídias sociais, você já tenha até desejado para alguém, né, para algum conhecido, parente, amigo, talvez você tenha acordado e já dado, né, Feliz Páscoa ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, né, na mesa onde vocês aprontaram aí o café, Feliz Páscoa. Talvez você tenha até desejado já isso, né? Mas, na verdade, quando nós falamos Feliz Páscoa a alguém, nós estamos falando exatamente isso. Feliz, bem-aventurado, fomos nós, que na passagem do anjo da morte não fomos afetados. Por isso, Feliz Páscoa a todos. Essa é uma curiosidade muito básica. Eu tenho certeza que talvez, né, você já até conheça sobre isso, já tenha ouvido muitas ministrações sobre isso, mas é muito importante para nós sabermos o que nós estamos fazendo, né? Há por trás de cada palavra um significado. As palavras têm uma carga semântica gigantesca e nós precisamos olhar para a carga semântica de cada palavra, olhar para o contexto que ela está inserido e então podermos viver literalmente aquilo que ela está sendo ensinada. Feliz Páscoa significa feliz fomos nós, que na passagem do anjo da morte não tivemos a praga sobre a nossa casa. E aí nós precisamos lembrar que nós não fomos afetados pelo anjo da morte, porque nos umbrais das nossas portas, sobre, né, o batente das nossas casas, estava o sangue precioso do Cordeiro de Deus, aspergido. Né? Que naqueles dias era o sangue do cordeiro que fora preparado. Mas nós precisamos lembrar que isso era uma tipologia de que o sangue do cordeiro um dia nos salvaria na cruz. E que os batentes daquela porta eram, na verdade, a cruz do Calvário. Amém? Olha que coisa linda o que Jesus nos ensinou. A tipologia da morte de Jesus. Um pré-anúncio daquilo que Deus faria quando ele enviasse o seu Filho na face da terra.
O mundo estaria sendo afetado pelo anjo da morte, mas nós estaríamos libertos disso porque sobre nós está o sangue de Jesus. Eu quero dizer, meu irmão, que sobre a sua vida está o sangue de Jesus. Sobre a sua casa está o sangue de Jesus. Sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento está o sangue de Jesus. E se o sangue de Jesus está sobre você, nada de mal poderá te afetar. O anjo da morte vai ter que passar, mas na sua casa ele não vai poder entrar, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Amém? Você pode dar um amém? Você pode dar um glória a Deus, porque o sangue de Jesus está passando aí sobre a sua vida. O sangue de Jesus está lá no seu emprego. O sangue de Jesus está sobre a sua carteira trabalhista assinada. O sangue de Jesus está na sua certidão de casamento. O sangue de Jesus está lá sobre a sua casa, no telhado da sua casa. O sangue de Jesus, ele está sobre nós. Amém? E o anjo da morte não pode passar. E é por isso que nós desejamos às pessoas neste dia feliz Páscoa. Feliz somos nós, porque o anjo da morte passa todos os dias, mas ele vê na nossa vida o sangue precioso de Jesus. Amém? Desejo feliz Páscoa agora para as pessoas, sabendo que você está falando, meu irmão. Você está desejando para as pessoas. Pode ficar tranquilo, você é um homem feliz. Por quê? Porque sobre a sua vida está o sangue de Jesus. E aonde o sangue de Jesus está, o anjo da morte passa, mas não pode entrar. Aonde o sangue de Jesus está, o mal passa, mas não tem morada. Aonde o sangue de Jesus está, o mal pode até avistar, mas ali ele não pode entrar, porque ali está o sangue precioso de Jesus, vertido na cruz do Calvário, para comprar um povo para si, lavado e remido no sangue do Cordeiro, nação real, povo escolhido, geração santa, escolhida para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Então, mais do que tudo, feliz Páscoa a você nesta manhã. O sangue de Jesus está sobre nós. Amém? E é por isso que a Páscoa cristã, ela não tem sentido num coelho. Amém? Se você está dando aí para o seu filho um coelhinho para ele pintar hoje, se você fez marquinhas de coelho na sua casa com trigo bonitinho para que o seu filho achasse o ovo, legal. Mas saiba que a Páscoa cristã, ela não está marcada no coelho, meu irmão. A Páscoa cristã, ela está marcada no Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que nós celebramos. Amém? E lembre-se, meus irmãos, o Cordeiro de Deus foi preparado desde o princípio de todas as coisas. Eu amo a Bíblia, meus irmãos. E eu amo quando eu entendo algo na Bíblia. Eu, aliás, vou pregar sobre isso à noite, sobre a história do Cordeiro. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que a Bíblia, desde o seu primeiro capítulo, ela já fala sobre a vinda de Jesus. Ela fala sobre o plano de resgate do Senhor para as nossas vidas. E eu não sei se você lembra, meu irmão, mas quando Abraão sobe ao Moriá para fazer o sacrifício que Deus havia o pedido para sacrificar Isaque, e ele olha para Deus e diz: Senhor, aqui eu tenho fogo, eu tenho lenha, eu tenho o cutelo, mas não tenho um cordeiro. Deus olha para Abraão e diz o quê? O cordeiro Deus proverá. Olha que coisa linda, meus irmãos. Deus, desde o começo da Bíblia, está dizendo que um cordeiro para Abraão, ele proverá. Quem é Abraão, meus irmãos? A Bíblia diz que nós somos codescendência de Abraão, e a Bíblia diz que em Abraão, essa da chamada de Deus para uma família é cumprida. A Bíblia diz que de Abraão eu farei muitas famílias na face da terra. Deus está dizendo o quê? Que para a família de Abraão, Deus há de prover um cordeiro. Sabe o que Deus está dizendo lá no começo das Sagradas Escrituras, meus irmãos? Que ele tem um cordeiro preparado para nós. Sabe de quem Deus está falando? Deus está falando de Jesus, que é o Cordeiro de Deus preparado desde o princípio de todas as coisas. Sabe aonde vem essa confirmação? Quando João Batista olha para Jesus. Sabe o que João Batista olha?
E a primeira coisa que ele afirma a respeito de Jesus: porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias! João Batista testifica: este é o Cordeiro que ele prometeu às famílias de Abraão. Este é o Cordeiro que ele falou que ia prover para mim, ia prover para você. Este não é qualquer Cordeiro, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E sabe qual é a visão de João no Apocalipse? Porque este é o Cordeiro de Deus que compraste para si com o seu sangue um povo para ele. A Bíblia diz que Abraão recebeu a promessa de que um cordeiro para a sua família ele iria prover. A Bíblia diz que João Batista, ao olhar para Jesus, confirma a promessa de Deus, porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João vê no trono o único que é digno de abrir os 7 selos, ele olha e diz: era como um cordeiro, e este é o cordeiro que compraste para si com o seu sangue um povo para ele. A Bíblia, ela é unânime na sua palavra. O cordeiro prometido a Abraão, o cordeiro avistado por João Batista, é o cordeiro que João vê sentado no trono, é o cordeiro pascual que foi preparado para mim e foi preparado para você, para que hoje, nesta manhã, nós possamos dizer uns aos outros: feliz Páscoa, porque o Cordeiro de Deus, preparado desde o princípio de todas as coisas, nos foi dado, e hoje, pelo seu sangue, nós temos uma Páscoa verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém aí, meu irmão, porque você tem o Cordeiro de Deus dentro da sua casa? Você tem dentro do seu coração o Cordeiro de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Uma terceira questão que eu queria também, ou aliás, melhor dizendo, é uma segunda questão, né? Nós falamos primeiramente sobre o Cordeiro, né? A fala do Cordeiro. Quem é o Cordeiro e por que nós celebramos a Páscoa, né? Esse foi o primeiro assunto dessa aula. Mas o segundo assunto é algo que está ligado à morte de Jesus. Nós precisamos lembrar que nesse domingo nós comemoramos a vida de Jesus, né? A ressurreição de Jesus sobre a morte. Então Jesus morre na sexta-feira de agonia e de dor. Ao sábado ele desce à mansão dos mortos, né? Ele vai até, né, o Hades, toma das mãos, né, do inimigo a chave da vida que estava, né, sobre o poder das trevas, né? Ele vai até o cativeiro e toma, né? Esse cativeiro não é o inferno, né? É um lugar onde a morte repousava. Ele vai até lá, toma, né, as chaves e então liberta o seu povo. No domingo pela manhã, ele ressuscita, né? Ele está, né, vencendo o poder da morte e ressuscitando para trazer vida a todos nós. Então, meus irmãos, uma das coisas muito interessantes que nós ouvimos é sobre a postura dos discípulos no momento da morte e da ressurreição de Jesus. E aqui há duas coisas que eu vou falar sobre os discípulos, a morte e a ressurreição de Jesus, e eu quero que você preste muita atenção, porque talvez você possa aprender algo com aquilo que vai ser ministrado nesta manhã. Bom, primeiro, meus irmãos, eu vou falar sobre a morte de Jesus e vou falar sobre um personagem que você deve conhecer muito bem, de uma história que você deve conhecer também muito, que é Pedro e a sua negação. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Pedro, ele iria negar Jesus antes que o galo cantasse. E na medida que o galo canta 3 vezes, Pedro então nega Jesus pela 3ª vez. Você já ouviu essa história? Você já ouviu isso? Se você já ouviu, aí diga amém, né? Para que eu possa saber que você já ouviu essa história. Eu tenho plena convicção que você já deve ter ouvido essa história.
Mas aí, meus irmãos, nós precisamos entender, e aqui é uma curiosidade, que não muda a história, mas nos ajuda a compreender melhor a história. Eu tenho falado sempre, meus irmãos, que um texto fora do contexto é um pretexto para uma nova heresia. Então é muito importante para nós entendermos o que a Bíblia está nos dizendo. Então Jesus falou o que para Pedro? Pedro, antes que o galo cante, você me negará. E aí nós precisamos agora voltar para esse texto, então, para que nós possamos entender o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha. Evangelho de João, amém? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15. Vamos dar uma olhadinha no que o texto está nos dizendo aqui. Veja a leitura que a NVI nos traz. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Possivelmente, meus irmãos, Levi, que já era um publicano e devia ser conhecido do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando ao lado de fora da porta. Lembrando que Pedro era pescador e possivelmente não tinha nenhuma influência juntamente com o sacerdote, por isso ele precisou ficar esperando à beira da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então, depois dessa interceptação, vem, a intercessão desse discípulo que já havia entrado, e Pedro pôde entrar também na casa do sumo sacerdote onde Jesus estava sendo levado. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Então veja que Pedro começa aqui negando a Jesus, quando aquela moça, que possivelmente estava ali como uma anfitriã na recepção da porta da casa do sumo sacerdote, ela olha e fala: nossa, pelo modo que você fala, eu pareço reconhecer você. Você não é um dos que caminhavam com ele, conhecido como discípulos? E aí o que Pedro fala? Não sei do que a senhora está falando. Não sei do que a senhora está dizendo. Versículo 18. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro estava em pé com eles, aquecendo-se. Olha, há um detalhe aqui no texto, que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos, mas ele tem que ficar marcado aqui. Pedro estava ao lado de quem? Dos servos e dos guardas. Eram guardas judaicos? Não, eram guardas pretorianos romanos. Esses guardas, eles ficavam na porta do sumo sacerdote, na porta da casa do sumo sacerdote e na porta do templo, tentando evitar alguma balbúrdia e também coletando informação para os imperadores. Porque nós precisamos lembrar, meus irmãos, que os romanos haviam sitiado a cidade de Jerusalém. E antes o governo de Jerusalém estava na mão dos sumos sacerdotes. A fim de que não houvesse um golpe de Estado e os sacerdotes voltassem com o seu poder, os soldados ficavam à porta do templo, que era o lugar onde as autoridades judaicas se reuniam, mas também a casa do sumo sacerdote, que era o lugar onde talvez pudesse nascer algum tipo de conspiração, porque era ali que se reunia a cúria judaica. Era ali que se reunia a parte mais nobre da sinagoga judaica para qualquer tipo de decisão. Então os soldados, eles estavam ali com esses dois intentos: guardar a casa, mas também perceber-se de alguma informação que poderia interessar ao imperador. Veja o versículo 19 agora. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus
acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus lhe disse: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Então Jesus estava sendo interrogado em relação àquilo que ele estava dizendo. Por quê? Porque muitos dos judeus estavam entendendo que Jesus estava anulando o poder da lei, blasfemando contra o código judaico e tentando se tornar um líder judeu mais conhecido do que os próprios líderes da sinagoga. Então eles estavam revoltados com isso e aí eles estão interrogando Jesus sobre o conteúdo da mensagem. Versículo 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava ali bateu no seu rosto. Então Jesus tomou um tapa, né? Pum! Jesus tomou um tapa no rosto e esse guarda disse a Jesus: isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncia o mal. Mas se falei a verdade, por que então me bates? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então veja que ele ainda estava falando com um sacerdote muito conhecido, que é Anás, mas ele não estava ainda na presença do sumo sacerdote, então nesse momento Jesus vai à presença do sumo sacerdote. Versículo 25, que aí é o nosso interesse da pesquisa nesta manhã. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntou-lhe: você não é um dos discípulos dele? Então, pela segunda vez agora, Pedro é interrogado sobre ser ele um dos discípulos de Jesus. Primeiro foi aquela mulher, a anfitriã que ficava à porta. Agora, na beira da fogueira, alguém olha para Pedro e diz: não é você um dos discípulos de Jesus? Veja o que o final do versículo 25 diz. Ele negou dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, lembrando que quando Jesus fora pego lá no Getsêmani, Pedro tira a sua espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. Então, um dos parentes desse soldado, que estava também ali no pátio da casa do sumo sacerdote, porque lembrando que Pedro ele havia adentrado a casa do sumo sacerdote e ele estava no pátio, como se fosse ele na varanda, enquanto Jesus estava sendo interrogado lá dentro. Veja, meus irmãos, um desses parentes do soldado reconhece a Pedro e diz: eu não o vi lá no olival aonde Pedro havia cortado a orelha do soldado. Mais uma vez Pedro o negou e no mesmo instante um galo cantou. É daí, meus irmãos, que muitas pessoas falam sobre o cantar do galo. Então, quando o galo canta, Pedro nega Jesus. E quando você ouve isso, o que você entende? É um galo, uma ave cantando, cocorococó, ou é outro tipo de som? Aí eu tô te fazendo uma pergunta, você pode responder se você quiser pela live, pelos comentários. Responde aí para mim. O que você acha? A Bíblia está dizendo que um galo cantou. O texto é muito claro, muito explícito. O que você entende com um galo cantando? É de fato um galo, uma ave, ou pode ser outra coisa? É sobre essa curiosidade que eu quero falar com você nesta manhã. Primeiro, meus irmãos, há uma hipótese dessa palavra galo não representar uma ave. E aí nós precisamos então aprendermos, discordar do texto, se existe uma possibilidade desse galo não ser uma ave. Se esse canto do galo não é uma ave, o que seria? Aí nós precisamos aprender juntamente com a Bíblia. Então nós precisamos voltar e aprender algo. Pedro estava no pátio da casa do sumo sacerdote. É impossível, meus irmãos, que no pátio da casa do sumo sacerdote
houvesse um galinheiro. E não estamos falando de uma casa pequena, estamos falando de uma casa muito grande. E ao lado da casa não existiam pessoas com uma classe monetária pequena. Em volta da casa do sumo sacerdote existiam outros sacerdotes que se reuniam. Era como se fosse um condomínio sacerdotal. Então veja que era impossível que houvesse um galinheiro naquele local. Muito difícil, né, a ideia de conceber um galinheiro no pátio da casa do sumo sacerdote. Não havendo isso, nós precisamos também rever o código judaico das leis santas. Esse código judaico era um código que regia tanto a ordem que deveria existir nas sinagogas, no templo e também onde houvesse a presença de qualquer coisa santa. E aí uma das regras deste código era que não houvesse criação de animais para que eles não sujassem ou não prevaricassem contra aquilo que era sagrado, aquilo que era santo. Então é impossível que houvesse uma criação de galinhas na casa do sumo sacerdote, porque na casa do sumo sacerdote havia muitos elementos sagrados, e aí ele estaria quebrando um ritual importantíssimo do código judaico das coisas sagradas. E o sacerdote era exatamente a presença do cumprimento do código. Então nós estamos falando de uma pessoa que leva o código a sério e na sua casa tem o código descumprido? Não. Lembrando que eles tinham um zelo pela lei tremenda. Então essas pequenas nuances da lei era tida como muito para um sacerdote. Muito mais um sumo sacerdote, meus irmãos. Então é muito pouco provável que houvesse ali um galo, animal, ave, cantando no pátio do sumo sacerdote. Mas se nós não estamos falando de um galo, exatamente ave, de que o texto está dizendo? Aí nós precisamos então estudar um pouquinho do que estava acontecendo. Veja, na medida que Jesus vai sendo interrogado, a noite vai se adentrando e nós precisamos lembrar que os romanos, naqueles dias, eles dividiram o período noturno em 3 partes. Tarde, que era o período da noite, e madrugada, que era o período das 3 horas da madrugada. E amanhecer, que era o período das 6 horas da manhã, quando todas as pessoas poderiam sair de casa. Lembrando que naquele tempo as pessoas não ficavam andando de madrugada na rua não, tá bom? Como é nos nossos dias não. Então, começava a tocar a primeira trombeta à tarde, era que a noite estava adentrando. As pessoas precisavam começar a ficar atentas de casa. Quando tocava a noite, todo mundo dentro de casa. Era a divisão, acabou-se o dia. A madrugada, que era o código, era a trombeta que tocava às 3 horas da tarde, ninguém mais podia estar fora de casa. E o amanhecer, que era das 6 da manhã, era quando todo mundo podia sair de casa. Inclusive, eles saem para ver o corpo de Jesus. Na manhã essa trombeta toca. E aí há um versículo muito legal que pode nos ajudar no entender desse texto. Eu quero te convidar a olhar lá no Evangelho de Marcos. Dá uma olhadinha comigo no Evangelho de Marcos. Jesus está falando e ela nos ajuda aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 35. Dá uma olhadinha nesse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 35. Jesus está dizendo o quê? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Então ele está falando sobre a sua volta. Nós não sabemos quando Jesus voltará.
Se à tarde, primeiro período da divisão da noite, se à meia-noite, aí ele usa uma expressão das 3 horas da madrugada. Olha que coisa legal. 3 horas da madrugada é o terceiro toque da trombeta. E olha o que ele fala aqui. Ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Olha que coisa. Ele não está falando aqui do galo cantando, porque é pouco provável que ele estivesse falando de um galo cantando. Ele está falando do período de divisão que os romanos fizeram do período. Ele está usando a mesma divisão. Tarde, anoitecer, madrugada, que ele usa aqui a expressão cantar do galo, e amanhecer. E aí, por que então usar essa expressão cantar do galo? Porque a trombeta que o soldado romano tocava às 3 horas da madrugada, ela se chamava galicinium. É uma pequena trombeta com um toque bem estridente, que lembra um galo cantando. Essa trombeta se chama galicinium e foi traduzida para canto de galo. É por isso que Jesus fala cantar do galo. Então, é muito provável que quando Jesus disse a Pedro, antes que o galo cante, você me negará, Jesus estava falando a Pedro. Antes das 3 horas da madrugada, quando o soldado romano tocar a trombeta galicinium, na beira da fogueira, na porta da casa do sumo sacerdote, que você estará, você então me negará. Deu para entender, meus irmãos, o que Jesus estava dizendo? Jesus não estava dizendo que Pedro estaria num lugar onde um galo ia cantar. Ele estava dizendo, é provável que antes do período da madrugada, você estará na fogueira, tentando se aquecer, porque é madrugada, vai estar frio. Você vai estar ali à beira da fogueira. E aí você vai estar na frente de um soldado que vai tocar uma trombeta. Esta trombeta é conhecida como galicínio, um canto de galo. E quando o galo cantar, você me negará. Então é muito provável que esta palavra, cantar do galo, esteja ligado não a um galo cantando, mas à trombeta do soldado romano anunciando o toque das divisões da noite. Deu para entender? Se você conseguiu entender aí, diz um amém, pastor. Eu não sabia disso, mas eu entendi agora. Quem já sabia disso, fala aí para mim. Eu já sabia, pastor, já havia ouvido sobre isso. Quem ainda não sabia, diga aí para que eu possa interagir com vocês, né? Eu não sabia disso e achei interessante esse conhecimento. Não é meu, em livros, versões bíblicas, historiadores, né? E eu aqui fico estudando muitas versões bíblicas, aprendendo para depois então ministrar o conteúdo para vocês. Mas é muito provável que o cantar do galo, galicinium, que era a trombeta romana que dividia o período da noite, não era uma ave cantando, tá bom? Até porque havia aves ali perto da casa do sumo sacerdote. E é por isso que o texto, né, ele dá muitos detalhes e não são detalhes relapsos. Nós poderíamos mas nós precisamos aprender que quando o texto deixa um detalhe, ele está deixando uma dica interpretativa de compreensão para nós. Parar e interpretar o texto de maneira correta. Tá bom? Então, aprendendo, fala aí, né? Dá um amém, eu estou aprendendo. Amém? A terceira e última lição que eu quero deixar para você aqui nesta manhã, ela se encontra já no final, né, de toda essa história, lá no domingo da ressurreição. Então nós pulamos de Pedro agora para o domingo da ressurreição.
E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Existe um versículo aqui maravilhoso sobre a ressurreição de Jesus, que embasa o nosso entendimento que Jesus um dia voltará. E eu quero ler com você. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Evangelho de João, capítulo 20. Esse texto é a visão de João sobre a ressurreição de Jesus. Bom, então vamos dar uma olhadinha no que João está dizendo sobre a ressurreição de Jesus? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram a pedra do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então Maria Madalena vai lá, ela olha, vê que a pedra havia sido removida e corre contar para os outros discípulos. Ela conta para Pedro e para o discípulo a quem Jesus amava. Os irmãos lembram, né, que essa terminologia é dada a João, né, porque Jesus encosta, né, ali a cabeça no peito de João. Amém? Então, o discípulo a quem Jesus amava. Veja o versículo 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Pedro acho que talvez fosse, né, um pouco mais idoso, né, e também mais sofrido, né, pela profissão de pescador. Então o outro discípulo chega na sua frente, o discípulo a quem Jesus amava, João. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Então é possível que ele tenha entrado, né, olhado assim na entrada do sepulcro e viu que estava lá dobrado, né, um tanto de pano jogado assim, as faixas de linho que Jesus havia sido enrolado depois que ele desceu da cruz, né? O corpo de Jesus desce da cruz, então eles enrolam o corpo numa espécie de tecido, era um costume judaico normal, e colocam ele, né, sobre aquela pedra que era conhecida também como mesa póstuma, né? Era a mesa que colocava o corpo. Então, lembrando que naquele tempo, meus irmãos, as pessoas não ficavam num caixão, como é aqui o nosso ritual do velório, do sepultamento. Não. Naquele tempo as pessoas morriam e aí eles tinham o corpo enfaixado, jogavam-se um tipo de perfume para conter a pudrificação da carne e colocavam sobre uma mesa. Essa mesa era como se fosse um altar de pedra. Né? Imagina um tanto de pedras onde o corpo ficava. Era ali onde Jesus estava. Então, quando João olha na entrada do templo, ele não vê o corpo sobre essa mesa de pedra. E ele vê o quê? Um monte de tecido, talvez jogado. Ele vê os tecidos de linho ali jogados. E aí veja o que o versículo 6 diz. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Então ele também vê as faixas de linho lá, todas jogadas. Agora veja o que o versículo 7 nos diz. Aqui, meus irmãos, contém algo muito importante para o nosso entendimento. Eles olham, vê os linhos jogados, e o versículo 7 diz assim: bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E é sobre isso que eu quero falar com você. Os discípulos entram para verem a informação de Maria Madalena
sobre a ausência do corpo de Jesus e a pedra que havia sido removida. E ao chegar lá, eles olham e vê que o tecido que estava enrolado no corpo de Jesus, ele estava jogado ali do lado. Mas o lenço que estava sobre o rosto de Jesus, este não. Este estava dobrado, colocado em cima da pedra. Veja o que o versículo 7 nos diz. Vou ler de novo para você aqui, ó. Bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Este estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Então as faixas de linho estavam num lugar, elas não estavam dobradas. O lenço que estava sobre o rosto, ele estava dobrado sobre a mesa. E aí, meus irmãos, eu fico perguntando, o que isso tem a ver? Tem alguma mensagem de Jesus aqui para nós? Um lenço dobrado em cima da mesa? E aí eu preciso levar você a entender esse texto, meus irmãos, que é maravilhoso. Tem aqui uma mensagem profética de Jesus para todos nós. Havia naquele tempo, meus irmãos, um costume. O servo, o cozinheiro de uma casa, o empregado de uma casa, após preparar a comida para o seu senhor, ele não podia ficar olhando o seu senhor comer. Ele não podia saber se o senhor estava gostando ou não da comida. Ele tinha que ficar dentro da cozinha. E quando o senhor levantava da mesa, ele tinha que ir até a mesa e olhar se o senhor havia deixado alguma mensagem para ele. Qual era a mensagem? O lenço que ficava debaixo do prato era a mensagem que o senhor deixava para o seu servo. Como era a mensagem? Quando o senhor comia e gostava da comida, ele estava totalmente satisfeito e o servo podia desfazer a mesa, porque ele já havia comido tudo que ele queria. Ele pegava o lenço, limpava a barba, o rosto, amassava e jogava em cima do prato. O servo saía, olhava aquele lenço amassado em cima do prato e dizia: meu servo gostou, ou aliás, meu senhor gostou da comida, eu posso desfazer a mesa. Mas quando o senhor pegava o lenço, limpava o rosto, mas dobrava e colocava ao lado, ele deixava outra mensagem: não mexa na mesa, porque eu ainda voltarei. O lenço dobrado significava que o servo não podia desfazer a mesa, porque o Senhor, ele ainda iria voltar para se assentar ali. Quando Jesus, ele deixa o lenço dobrado sobre aquela mesa onde estava o seu corpo, e os discípulos olham as faixas de linho jogadas ao chão, mas o lenço dobrado, ele está dando uma mensagem aos discípulos: eu ainda vou voltar. Essa mensagem é linda, meus irmãos, porque isso é o anúncio de que ele ressuscitou. O corpo não havia sido roubado. Há muitas conspirações que dizem: o corpo de Jesus foi roubado, o corpo de Jesus foi tirado, os discípulos esconderam. Mas por que o detalhe do lenço dobrado, meus irmãos? A Bíblia diz que a primeira que entrou foi Maria Madalena. Assustada, ela volta, chama os outros discípulos, e quando eles olham, todas as faixas estão jogadas. Jesus se levantou, jogou as faixas, tirou as faixas do corpo, mas porque só o lenço estava dobrado? Jesus, ele está dizendo: eu dobrei o lenço para lembrar vocês que eu ainda vou voltar para me assentar juntamente com vocês. Não desfaça a mesa do Evangelho, onde você oferece pão ao perdido, porque em breve, nesta mesa, eu vou voltar para me assentar com vocês. Isso é maravilhoso, meus irmãos. A palavra lenço, nesse ponto da tradução, quer dizer sudário, que daí nasce, a tradição do santo sudário, que é aquele lenço que cobre o rosto de Jesus. Ele fica sujo com o sangue de Jesus na tradição.
E é porque como se Jesus estivesse limpando também o seu rosto dos trabalhos da sua morte, deixando o lenço dobrado ali e dizendo aos discípulos: eis que em breve eu voltarei a me assentar nessa mesa onde o pão da vida foi colocado. Por que João é o primeiro a ver? Porque João, meus irmãos, é o único que escreve os 7 eu sou. Eu sou a porta, eu sou o cordeiro, eu sou o pastor, mas ele também diz que eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Na mesa onde foi colocado o pão dos céus para nós, o nosso Senhor deixa um lenço dobrado e diz: eu ainda voltarei. Esse é o meu aviso que eu estou deixando para vocês. Nesse dia de Páscoa, meus irmãos, a mensagem que deve ficar no nosso coração é de que eis que em breve ele voltará para se assentar à mesa novamente conosco. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O lenço dobrado, o cantar do galo e o cordeiro tem muito mais do que nós possamos pensar e tem muito mais a nos ensinar do que nós possamos entender. E nesta manhã nós precisamos olhar mais uma vez com carinho para o texto e dizer: obrigado, Senhor, porque hoje verdadeiramente eu posso dizer feliz Páscoa. Amém? Essa foi a nossa aula desta manhã e eu quero já me despedir de você e dizer que foi muito bom estar com você mais uma manhã. Deus te abençoe em Cristo Jesus, meu irmão. Forte abraço para você, um beijão no seu coração e um spoiler, tá bom? Do nosso culto à noite, às 18 horas. Nós vamos falar sobre a história do Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi prometido para Abraão, que foi visto por João, e o Cordeiro que foi anunciado dos céus na visão do Apocalipse a João. Então, fique conosco às 18 horas, quando começa o nosso culto online. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem poderosa ao seu coração. Beijão para você, fica com Deus e feliz Páscoa!